Não, apenas um complemento dessas situações aí. Aquilo que é um tema muito complexo. Dependendo do público, você também não pode falar muita coisa, né? O assunto que for complexo ou que você eventualmente não entendeu, você não cabe responder. Agora não adianta vir Barolo aí e falar assim, ah não, porque perdemos, perdeu mais um jogo. Não, eu não perdi. Aquilo que eu não percebi, não tenho obrigação de responder. Não percebi que era, se perceber depois, respondo aqui. Não, perdeu o jogo, perdeu o jogo. Eu nem estava jogando, fui lá corrigir uma informação ou outra. E a coisa mais importante foi participar da atividade específica, não foi ali responder qualquer coisa assim. Houve muitos comentários errados e eu respondi bastante, inclusive, diga-se de passagem. E daí vem aí o Barão, não, porque sempre jogam pro derrotismo, né? Para jogar a pessoa sempre pro derrotismo. Isso está errado, né? Principalmente quando a pessoa ela respondeu mais do que, né? Mais do que ela não respondeu. Mas eventualmente algumas questões ali, ou por serem muito complexas, ou por em alguma atividade, alguma tentativa de atividade, ou por serem questões muito complexas, ou mesmo por eu não ter entendido, eu não preciso responder. Então, mais uma questão que foi aí foi a questão do ajudar a si mesmo, né? E essa questão ela não faz sentido, porque veja como está errado, veja como a acusação é falsa. No primeiro momento, em relação ao YouTube, sim, realmente eu não primeiro coloquei o oxigênio para mim mesmo e depois coloquei para outra pessoa, porque não precisa, porque aqui se eu fosse atacado eu responderia com mais presteza, com mais velocidade. Na igreja, não. Na igreja, como lá vai demorar muito mais para responder, eu prefiro nem levar a informação do mandamento. Porque lá vai ser muito difícil eu responder se eu for atacado. E é justamente, justa não, injustamente o que aconteceria. Exatamente o que aconteceria. Então lá não teria condições de fazer isso, pela responsabilidade, talvez. Interessante. Então, não tem essa. Preferi uma pessoa. Não, é que no YouTube era mais fácil administrar a situação. Na igreja não dava para administrar essa situação, uma vez que provavelmente eu seria criticado ali em período pandêmico. E depois ele dizia assim: ah, não, mas primeiro você tem que dar oxigênio para si mesmo. Em relação à igreja, foi exatamente o que eu fiz. Eu busquei primeiro colocar oxigênio para mim, para que eu tivesse preparo espiritual para resistir aos ataques levantados pelas pessoas que eu entendo serem inconsequentes. Eu teria essa proteção espiritual e aí voltaria uma vez que eu teria proteção espiritual. Foi exatamente o que eu fiz. E agora eu sou criticado por isso. Eu sou criticado por aquilo que eu fiz. Não tem como, só que eu não percebi isso na hora, nem precisava, né? Não ia fazer toda essa explicação na frente ali das pessoas, porque não tinha porquê. Uma explicação. O Abrão nem analisa isso, ele joga pro derrotismo. Agora depois dizem, o pessoal fala, é um argumento que eu já levantei no canal, fala da questão de um tratamento, como é que como é que é, cuidado médico, eventualmente para mim até com requintes ocultísticos, né? Para mim não, para mim é a luta contra o mal. É a luta contra o mal, não tem essa. O Abrão diz, ah não, foi disputar um amistoso. Não, eu fui corrigir informações falsas e fui ajudar na atividade específica. Não, mas ele foi para a luta como se fosse um amistoso. Não, para mim nem ia lutar, eu ia corrigir informações. Nem luta era. Só que continuaram batendo. Aí eu fiquei, no primeiro momento eu não sabia disso. Na segunda vez que eu fui, aí começaram a atacar muito sucessivamente. E esse argumento eu nem teria como falar lá. E outro que eu nem entendi. Então, nem daria. Esse argumento de Barolo é besteira. Então, comigo não tem essa. Estamos aqui num tratamento. Não, é luta contra o mal. Um tratamento feito desse jeito, bom não é. Bom não é. Em qualquer instituição de saúde que eventualmente ele decorra, né? De qual seja, isso não é tratamento, isso é maldade. Isso é maldade, isso nunca foi tratamento. Diga-se de passagem, uma vez inclusive que se poderia, mesmo essas ditas curas ou esse tratamento que eles fazem, eles poderiam fazer de formas muito melhores, muito mais tranquilas, e na minha visão até mais eficientes, com muito mais mansidão, muito mais tranquilidade. Ah, e daí vem o Bruno Sutter, né? Bruno Sutter dizendo, não, ou aprende de uma. Não, não, aí que tá. É que comigo tentaram muito pouco pela mansidão, muito pouco tempo em comparação com a quantidade de tempo que tentaram pela não mansidão. Então está errado o Bruno Sutter, né? Ah, não, mas ele fala no ministério, o Bruno Sutter também. Ah, por causa de um cara, por causa de um cara, de repente, numa atividade que não gosta da atividade, de repente quer significar que a atividade inteira é ruim. Não, é que às vezes um cara pode escandalizar e jogar bomba no ministério. Um cara só. Um cara pode fazer isso. Então essa é a questão. Não é porque um cara só tem uma opinião ali divergente. Não. É que um cara pode tacar fogo mesmo. Pode tacar fogo mesmo.
Aí que tá, outro comentário que eu vi tempos atrás sobre a questão do controle do fogo. Né? Aí que tá, eu não jogo fogo nas pessoas, pelo contrário, eu acho que eu sou o cara que tenta amenizar as situações. Quem joga fogo não é exatamente eu jogo informações, não jogo fogo, eu jogo informações para as pessoas pensarem. Tem gente que faz coisa muito pior do que eu aqui em sede de YouTube, diga-se de passagem. Então, assim, estão tentando me domar o meu fogo, negativo. Não conseguiram na primeira vez, porque eu saí. Porque eu tinha medo, justamente de que lançassem fogo lá, no Ministério. Eu saí do Ministério por conta disso. Iam lançar, iam trabalhar, de repente, até alguns temas verdadeiros misturados com requintes de mentira. E eu não ia concordar, como não concordei efetivamente. E no segundo momento, justamente, agora eles dizem que eu tinha que dar oxigênio para mim mesmo, que era o meu argumento antigo. Então, como assim? Eles dizem que eu tenho que dar oxigênio para mim mesmo, para depois salvar as pessoas. Sendo que no YouTube eu não precisava fazer desse jeito, porque não, o risco seria menor. Mas lá o risco seria muito maior. Ele dizia assim, não, você tem que primeiro preocupar com você mesmo. Sendo que antes eles tinham dito que eu tinha deixado as pessoas presas. Ué, mas eu não tinha que, se eu deixei as pessoas presas, eu não tenho que primeiro buscar oxigênio para mim mesmo? Essa é a questão. Ah, mas era uma situação emergencial. Exatamente, mesmo na situação emergencial. Primeiro para mim mesmo, depois para os outros. Mas foi exatamente o que eu fiz. Foi exatamente o que eu fiz. Exatamente o que eu fiz. Ah, mas no YouTube você não fez. Porque no YouTube não precisava. Porque o risco no YouTube era menor. Era um risco muito menor. É um risco bem mais calculado. Na igreja, seriam situações ao vivo. Imagina! Agora não adianta, depois vem também, se não me engano, aquela da CNN falando, não, tem que ser ao vivo mesmo. Não, ao vivo não, tá louco? Tá louca, mãe? Tá louca? Se não me engano, a Mona Lisa Perrone. Eu nunca sei, tem outra que tem mulheres, tem jornalistas que tem nomes parecidos. Né? Eu não sei, eu acho que era Mona Lisa Perrone, posso estar errado no nome dela. Sei lá, Mona Lisa Morrone, não sei o nome da mulher. Enfim, e ela falou, não, ao vivo é bom, não é bom não. Imagine a loucura, o escândalo que seria. Imagine o escândalo que seria. Liberar algumas informações sobre, por exemplo, a questão do trabalho junto com mentira. Não dá, então vamos trabalhar só com a verdade. Vamos fazer ao vivo só o que precisa. Que nem no YouTube foi feito isso, então quer dizer, não é questão. E retornando ao tema inicial, justamente, então, por isso que eu não errei. Estava tentando justamente melhorar para retornar ao ministério no momento correto. Eles lançaram mais um motivo de emergência. Eles colocaram mais uma emergência, que foi o sacrifício da imagem, dizendo que eu tinha deixado as pessoas presas. Aí eu tive que acelerar um pouco o processo, entendeu? Ah, primeiro tem que dar oxigênio para mim mesmo. É exatamente o que eu estava fazendo. Não adianta vir barulho e dizer, não, perdeu. Não perdi. A minha postura e a minha leitura foi totalmente certa. Foi totalmente correto. Totalmente correto. E quando colocaram um motivo de emergência a mais, eu entendi e retornei. Que deveria retornar uma vez que colocaram um motivo de emergência a mais. Então é isso. Então, valeu, mas essa questão de que mesmo na emergência eu tenho que resolver o meu problema antes, eu concordo. Eu concordo. Apesar de que em algumas circunstâncias, como no caso do YouTube, eu posso fazer ao mesmo tempo, sem problema nenhum. E Deus é bom, e esse complemento aí. E vocês estão errados, e eu estou certo, realmente. Eu pratiquei de acordo com a circunstância que vinha, eu tive uma atitude diferente de acordo com a circunstância. A circunstância do YouTube era uma, a circunstância da internet era uma, a circunstância da igreja era outra. Aí pronto, e acabou, e resolvido o problema. E é isso aí. Valeu.